Enquanto a linha de montagem mudava os rumos dos Estados Unidos e da Europa, a indústria brasileira ainda engatinhava. Ela teve início mais de um século após a Revolução Industrial na Europa, no final do século XIX e início do século XX. Os ricos fazendeiros produtores de café decidiram investir a sobra do capital em fábricas de produtos de baixa tecnologia, como tecidos e alimentos processados. As indústrias se concentravam no sudeste brasileiro. No Rio de Janeiro, no oeste paulista e em São Paulo, fábricas surgiram de maneira incipiente. A vocação agrícola do país ainda era muito forte. Era uma indústria incapaz de puxar a economia nacional, porque o que puxava a economia nacional era a produção e exportação de bens primários, como o caso do café. Siderúrgicas surgiram em Minas Gerais nos anos 1910 e 1920. Movimentos de trabalhadores tentavam consolidar direitos dos operários das fábricas do setor alimentício, têxtil, além de sabão e velas. Importantes movimentos foram promovidos pelo anarcossindicalismo, uma corrente que acreditava que os sindicatos poderiam ser instrumentos de transformação da sociedade, em vez do Estado e do capitalismo. A ideia era ter uma sociedade autogerida por trabalhadores democraticamente. Era um movimento muito vigoroso de bases sindicais que contestava inclusive essa forma de produção capitalista. Entre as ações do anarcossindicalismo, há greves importantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tem uma ocupação de São Paulo, uma greve geral em 1917, você tem um sindicalismo já basicamente anarquista, né? Muito antes de 1930. Né? É um movimento aguerrido, tem que ser valorizado, mas não é um movimento que consegue dar protagonismo de colocar a questão do trabalho na agenda como foi o que aconteceu nos países industrializados centrais. Até porque a indústria ainda era incipiente, a classe trabalhadora também é muito frágil e grande parte da população estava no campo. Os líderes sindicais eram perseguidos, tinha lista negra, tinha demissão, tinha polícia, muita polícia em cima dos sindicatos. Né? Junto com o movimento anarquista, tem outros movimentos reformistas que vão colocando a questão do trabalho também na agenda política. Se nós olharmos, por exemplo, no processo constituinte de 1889, do século XIX, portanto, nós vamos ver que tem uma corrente reformista que vai colocar a agenda do trabalho na Constituição, a redução do jornal de trabalho, a questão da previdência, a questão do salário mínimo. Obviamente que todas essas bandeiras são derrotadas porque prevalece naquele momento uma Constituição mais liberal. Depois da queda da Bolsa de Nova York em 1929, o Brasil passou a investir mais seriamente na ideia de produzir por aqui em vez de importar. O país era um país exportador de café, cacau, açúcar, algodão, fumo. Isso era o país. Mas a crise de 29 muda radicalmente isso. Na medida que houve a crise de 29, o que aconteceu? Na verdade, aconteceu que esses países já não tinham mais a capacidade de importar os nossos bens como antes, o que, de certa forma, obrigou a uma reestruturação política e econômica voltada para dentro, ou seja, voltada para a industrialização do próprio país. É uma crise forte do capitalista, ou seja, de mudança de padrão de acumulação capitalista, de produção e de distribuição dessa riqueza. A crise de 29 gera a Segunda Guerra Mundial e é nesse meio de tempo que o Brasil toma a decisão que ele precisava entrar nessa esteira. A partir da década de 30 nós temos a industrialização, é quando a indústria se transforma no centro dinâmico do país. É que a economia agora passa a ser comandado pelo capital industrial. Isso que diferencia a industrialização do crescimento industrial que nós tínhamos até a década de 20. Getúlio Vargas assume o poder em 1930 depois de derrubar o presidente Washington Luiz. Em 1937 fecha o Congresso e governa com mão de ferro dentro do chamado Estado Novo. Interessado na industrialização do país, Getúlio cria a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, baseada na Carta de Lavoro, do ditador italiano Mussolini. A CLT é um instrumento, é um remédio que o Estado coloca para reequilibrar as relações sociais e acabar com aquela doença que era o que o anarcossindicalismo propunha, a revolução, a transformação. Não. A sociedade precisa ser harmônica para produzir o bem-estar que ela está querendo gerar. Quem se associava ao sindicato
varguista tinha uma certa vantagem. Por exemplo, certas leis trabalhistas só se aplicavam aos sindicalizados. O fim de semana pago, né, o descanso remunerado, o direito a férias. A criação do movimento sindical, mesmo que vinculado ao Estado, foi um avanço naquele período, onde acabou se construindo fortíssimas organizações populares, organizações sindicais, foi dado o direito, inclusive, de livre negociação, para que nós pudéssemos iniciar todo um processo de mudança na relação capital e trabalho daquele período. Getúlio criou também o Ministério do Trabalho, que controlava a ação dos sindicatos. A lei de férias e carteira de trabalho assinada só valiam para os trabalhadores de sindicatos que se submetiam às determinações do Ministério do Trabalho. O Vargas praticamente empurrou goela abaixo dos patrões a legislação sindical, né? Então, o Vargas é uma figura de duas faces, né? E uma figura ambígua para o movimento dos trabalhadores, porque, ao mesmo tempo, disciplinava os sindicatos, policiava os sindicatos e controlava rigidamente e, ao mesmo tempo, criava esses mecanismos, né, de conquistas trabalhistas, etc., que depois eram saudados como benefícios pelos trabalhadores, né? A Era Vargas foi determinante para o desenvolvimento industrial do país. Foi durante a ditadura do Estado Novo que os sindicatos foram institucionalizados, mesmo que de maneira questionável. Por causa de Vargas, conseguimos a instalação da primeira siderúrgica moderna no país, depois de negociações com Hitler e com os aliados. No próximo programa sobre a indústria e trabalhadores da série Brasil Metal, vamos mostrar a importância da Era Vargas. Vamos falar do salto que nossa indústria deu no governo Juscelino Kubitschek e a luta bem-sucedida dos trabalhadores contra a ditadura militar. Até lá!